Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR, segunda edição desta quarta-feira, dia 17 de julho, aqui pelo canal do Boi, nas parabólicas, TVs por assinatura, pelo YouTube, pelo Facebook e transmitindo também pela TV Imaculada Conceição, com sinal aberto em todo o Mato Grosso do Sul. Obrigado pela participação de todos em todo o Brasil. Nessa edição da Agricultura BR, vamos falar de temas importantes como estes. Você vai saber a respeito de como que está sendo preparada ou melhorada a área de solo lá nos Estados Unidos em relação à produção de milho e também de soja. A Agricultura BR vai trazer para você também os motivos pelos quais nós temos tendo pressão sobre os valores da soja, do milho, do trigo norte-americano que influenciam no preço pago aqui no Brasil. Você vai saber também dos 25 frigoríficos brasileiros que devem ser liberados também para exportar carne bovina para a China. O Agricultura BR vai trazer para você durante essa edição uma análise muito completa sobre o plano agrícola pecuário da campanha 2019-2020. E ainda mercado físico, mercado futuro e muito mais. Estamos começando o Agricultura BR. E olha, vou começar o programa de hoje falando de assuntos da pecuária, porque nós temos aí grandes eventos vindo pela frente e temos também uma notícia muito positiva para o mercado e toda a cadeia produtiva. Isso porque mais 25 plantas frigoríficas do Brasil devem ser liberadas para exportar carne para a China. É o destaque de agora do Agricultura BR com meu amigo Walter Pulga, que está aqui comigo. Pulga, boa tarde, é uma boa notícia. É uma boa notícia, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a expectativa é de uma consultoria muito respeitada no mercado internacional, é da FC Stone. Ontem, num evento em São Paulo, Caio Toledo, que é consultor de gerenciamento de riscos da FC Stone, afirmou que com os Estados Unidos restritos, para a China sobram apenas o Brasil e a Austrália. E mais cedo ou mais tarde, eles procuram o Brasil, segundo ele. A China precisa de socorro, ele disse, e quem tem carne é o Brasil. Uma hora a China virá para o Brasil. Ele acredita que agora, logo após a visita do presidente Jair Bolsonaro à China, ocorra a liberação de outros 25 frigoríficos que seriam autorizados a exportar para a China. E a avaliação do consultor é de que seriam, na verdade, agora retomadas as negociações que foram, vamos dizer, prejudicadas depois da visita da ministra Tereza Cristina à China recentemente. É que logo em seguida ocorreu o caso atípico de Vaca Louca, houve uma suspensão de 10 dias para exportação de carne para a China. Isso teria prejudicado as negociações que foram iniciadas pela ministra da Agricultura. Agora, ele acredita, na avaliação da FC Stone, que haverá a liberação dessas plantas. Agora, mesmo que isso, se isso ocorrer, né, mesmo com as dificuldades, hoje ele estima que isso pode levar a um aumento de 242% nos embarques brasileiros de carne bovina para a China até o final do ano, algo em torno de 70 mil toneladas por mês, enquanto as exportações do Brasil poderiam crescer 60% no mesmo período, ou seja, cerca de 200 mil toneladas por mês. O levantamento da FC Stone considera também que mesmo com poucos frigoríficos aptos agora a embarcar para a China, e com esse caso atípico de Vaca Louca, que atrapalhou recentemente os embarques, né, foi um limitador, as exportações de carne bovina do Brasil já avançaram 27% no primeiro semestre deste ano, já ultrapassaram 800 mil toneladas. E dados, aliás, que foram confirmados pela Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, né? A China continua sendo o principal destino das exportações brasileiras de carne bovina, apesar de ter reduzido aí sua participação no mercado de 45,5% aproximadamente na primeira metade de 2018 para pouco mais de 38% nos primeiros 6 meses deste ano, segundo a Abrafrigo. A perspectiva é boa e a análise da FC Stone indica que nós teremos rapidamente a aprovação para que 25 frigoríficos mais 25 frigoríficos possam exportar. Atualmente temos apenas 15 autorizados e já crescemos o embarque em 27%. Veja, a perspectiva continua boa para quem trabalha com carne bovina, a julgar pelo mercado chinês, né? Analisando em relação ao mercado chinês. É isso, Fabiano.
Obrigado, Walter Pulga. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Agricultura BR. Essa notícia é excelente. Coloca na tela aí, tem gente que chegou agora. E olha só, o que o Walter Pulga estava destacando agora é que, de acordo com a empresa, né, de consultoria FC Stone, uma das mais sérias e reconhecidas do mundo, o Brasil vai ter mais 25 plantas frigoríficas reconhecidas para exportar carne para a China. Essa notícia é extremamente positiva para a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Então, você pecuarista que estava acompanhando a nossa programação, agenda de leilões, olha que notícia sensacional. Isso representa volume maior de exportação e uma movimentação geral dentro dos elos da cadeia produtiva aqui no Brasil. E pecuarista que está ligado na informação mercadológica também precisa estar para fazer ali o avanço do seu plantel, melhorar o seu plantel. E é por isso que eu vou falar desse assunto agora, porque no próximo dia 30 de julho nós vamos ter um evento sensacional aqui, que vai ter em oferta aí cerca de 2.000 animais do projeto Pecuária BR e seus parceiros. Nós vamos trazer agora informações, um lote pelo menos, vamos mostrar um lote rapidamente de como que será a apresentação desse grande evento aqui do Canal do Boi, com o repórter Vinícius Souza. Dia 30 de julho tem leilão aqui na tela do Canal do Boi. Logo após o programa Na Batida do Martelo, às 8h30 da noite, você acompanha o leilão Pecuária BR e parceiros. Em oferta, 2.000 animais, 1.000 bezerros comerciais e 1.000 fêmeas prenhes de Nelore, 500 PAs e 500 cara limpa. Ótimas oportunidades de negócios que você acompanha aqui na nossa programação. Quer saber mais informações desse e de outros leilões? Acesse o nosso portal sba1.com. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é soja. E no primeiro semestre deste ano, Sorriso, no Mato Grosso, que é o município que tem a maior produção de soja do país, bateu todos os recordes de exportação. É o que nós vamos ver agora com o repórter Valdir Pacheco. Ao contrário de Mato Grosso, que teve pequena retração de 1,3% nas exportações no primeiro semestre deste ano, Sorriso teve um salto de 68% em relação ao primeiro semestre do ano passado e fechou os 6 meses iniciais de 2019 com um volume de vendas superior a US$ 1 bilhão. Segundo o balanço do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, os números mantêm o município como o maior exportador do estado e o colocam como o 20º maior vendedor externo do Brasil. De janeiro a junho, os 30 exportadores de Sorriso arrecadaram US$ 1 bilhão e superaram em 400 milhões o valor comercializado no mesmo período de 2018. As importações cresceram em ritmo semelhante, crescendo 61%, atingindo US$ 124 milhões. O saldo da balança comercial é de US$ 898 milhões. A soja faz jus à fama de maior produtor nacional e também é o produto de exportação dominante em Sorriso, com 75% das vendas. O milho representa 24% das comercializações e o restante, que não chega a 1%, é com a carne e o algodão. A China aumentou as compras em 63% e sozinha representa 50% do mercado externo do município, muito à frente do Irã, segundo mercado com 5,9% de participação. Taiwan com 4,9%, Espanha 4,1% e Alemanha 3,6% aparecem na sequência. As importações são quase na totalidade de adubos e fertilizantes para o cultivo agrícola e vem a maior parte do Canadá, Estados Unidos e Rússia. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Fala agora a respeito da situação das lavouras norte-americanas. De acordo com o órgão oficial climático do Departamento de Agricultura norte-americano, por lá a situação anda de extremamente desuniforme para as áreas de lavoura. É verdade que esta semana se tem um clima mais seco, mais firme, sem expectativas de chuvas. E isso trouxe até o impacto
negativo sobre os negócios com soja, trigo, milho na Bolsa de Chicago com a melhora do clima. Entretanto, é desuniforme as plantas no campo para todas essas culturas citadas, em especial para a soja. A soja, nos Estados Unidos, apesar da redução que se teve na estimativa divulgada neste mês de julho, reduziu aí até de uma maneira um pouco mais forte os norte-americanos, ela deve cair mais. A percepção dos principais analistas de mercado do mundo é que se tenha uma queda ainda mais forte para a estimativa de produção de soja norte-americana. Soja nos Estados Unidos, que caiu por conta dessa melhora de clima nesta semana, mas que nesta quarta-feira vinha mantendo preços mais estáveis. Vamos saber como é que vem os negócios agora. Nós temos soja em Chicago operando em alta pequena, de 1 a 2 pontos, mas opera no positivo. Agosto vem a $8,89 mais 6 o bushel. Setembro, $8,96 por bushel. Novembro, $9,07 mais 6 por bushel. Destacamos também aqui a posição de janeiro, com $9,20 mais 2 por bushel. São as posições que temos aqui negociadas com soja na Bolsa de Chicago. Outro elemento importante para a formação de preço aqui no Brasil é o dólar. Vamos saber como é que está o dólar comercial agora sendo negociado. É o que você acompanha no Agricultura BR. Temos hoje o dólar cedendo um pouco, 0,21% de queda. É o que temos agora para a moeda norte-americana, que é negociada a R$ 3,76 mais 3 neste momento para o dólar comercial. Vamos saber agora como é que vem a paridade, os negócios com soja nos portos brasileiros. É que a Agricultura BR destaca, em parceria com a Grânus Corretora, que nos fornece os números diariamente aqui para o canal do Boi. Veja só que não tem alteração para os valores de referência nos portos de Santos e Paranaguá, que seguem a R$ 79,00 a saca de 60 quilos nesta quarta-feira, de acordo com a apuração da Grânus Corretora, destaque aqui do Agricultura BR, e que você acompanha os números por aqui. Daqui a pouco a Agricultura BR fala sobre o encontro dos ministros da Agricultura do BRICS, das nações, né, que são em desenvolvimento, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China, que vai acontecer em Bonito, no Mato Grosso do Sul, no próximo mês de setembro. Daqui a pouco você tem essas informações e também de um encontro que vai discutir agricultura sustentável, destaque aqui da nossa programação. Eu vou para o intervalo e daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. A Agricultura BR está de volta, tivemos um ligeiro problema aí técnico, mas estamos de volta aqui. Eu estou falando do Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável. Meu convidado nessa tarde é o Rogério Zardi, ele que é o coordenador de Agricultura Sustentável no estado de Mato Grosso do Sul, está aqui comigo. E eu perguntava para o Rogério a respeito desse aspecto que hoje se tem, né? Essa visão de se considerar todos os elementos que são ligados à terra e à produção de uma maneira estratégica e holística, Rogério. Como é que essa funcionalidade traz os resultados e garante resultados futuros também no campo? Sim, esse é o grande fundamento desse sistema, desse novo modelo que nós estamos preconizando, que nós denominamos a evolução da agricultura, levando em consideração essa interação solo-planta. Esse sistema que eu falei anteriormente, que já estava comprometendo tanto o ambiente nos seus aspectos aí de agressão com relação aos insumos utilizados, tem nos causado aos produtores um nível de dependência muito grande de tecnologias caras e que ineficientes sob determinados aspectos. E sabemos que hoje nós temos alternativas para substituição desses insumos químicos menos agressivos por produtos biológicos e com a interação do sistema como um todo, levando-se em consideração
plantas de cobertura, micro-organismos do solo, nós temos condições de proporcionar um ambiente muito mais efetivo para a produção de alimentos. Rogério, agora falando do Fórum Brasileiro, acontece esse ano em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele reúne muita gente. Qual será a abordagem? O que vai ser discutido e como será discutido esse fórum? Esse sistema de agricultura é fundamentado basicamente em 3 aspectos. O primeiro deles diz respeito à nutrição das plantas através de insumos naturais. Então, substituir os insumos químicos, os adubos solúveis, por fertilizantes naturais, utilizando as rochas que nós temos em abundância em todo o país e também a sua associação com os micro-organismos, que são fundamentais na solubilização desses minerais para colocarem à disposição das plantas. Utilizando também plantas de cobertura para a formação de palhada, para a proteção do solo, para perfil de solo, armazenamento de água, enfim, então são aspectos que são levados em conjunto dentro de um sistema de produção. O Fórum Brasileiro, como que ele vai acontecer, as palestras, os debates, o que está sendo previsto para esse ano? Serão durante 3 dias. O primeiro dia apenas a inscrição, já de tardezinha, e uma palestra de abertura, que ficará a cargo do professor Rui Caldas. É um pesquisador, um professor que, inclusive, lecionou aqui em Campo Grande, tanto na UCDB como na UFMS. Foi, inclusive, recebeu um título recentemente de professor honoris causa, que é um entusiasta desse sistema de agricultura. Sua palestra irá tratar de um modelo de agricultura sempre verde, sendo que nesse primeiro dia nós faremos um mini curso à tarde para produtores iniciantes que pretendem iniciar o processo e ainda não têm muito conhecimento, já que é um trabalho bastante técnico. Esse mini curso irá tratar de adubação com remineralizadores, os vulgarmente chamados pó de rocha, e também o controle de pragas através de biológicos produzidos na fazenda, sistema on-farm. Então, seria um curso para introdução ao sistema. No segundo dia, nós teremos 4 palestras, 2 pela manhã e 2 à tarde. A primeira com o Carlos Cruciol, que é um pesquisador da Unesp Botucatu. A segunda com o Sebastião Pinheiro, talvez conhecido da maioria dos ouvintes, já que é um ecologista bastante polêmico até, da velha guarda lá do tempo do José Lutzenberger. Mas, apesar dessa conotação um pouco radical, ele está bem afinado com os princípios do nosso sistema. Então, acho que será muito interessante sobre esse aspecto motivacional. À tarde, mais 2 palestras, também um pesquisador, Altair Machado, sobre melhoramento genético, quer dizer, materiais convencionais, sementes, praticamente, de soja e milho, que se adequam a esse sistema. De tarde também, já por última palestra, o manejo da microbiodiversidade para controle de pragas e doenças, com Celso Tomita, também um pesquisador, ex-Embrapa, hoje da Agrooikos. No segundo dia, uma palestra muito importante que nós achamos que diz respeito à gestão e custo de produção, já que esse é um dos temas que estão motivando bastante os produtores para entrarem nesse novo sistema, em função da diminuição do lucro, da rentabilidade da nossa atividade, que está muito dependente desses pacotes tecnológicos bastante caros. E esse novo sistema permite uma redução de até 50%, levando-se em consideração o sistema de custo convencional. À tarde, mais 2 palestras, uma sobre revitalização dos solos, através da homeopatia, que é um sistema bastante curioso, bastante novo, mas perfeitamente aplicável na agricultura para controle de pragas e doenças. A última palestra sobre a questão de qualidade de alimentos, já que esse sistema permite a produção de alimentos com muito mais BRICS, que nós chamamos, que diz respeito diretamente à qualidade dos alimentos, que será com a Karen Primavesi, muito conhecida, porque é filha da Ana Maria Primavesi, a nossa mentora, uma das precursoras desse sistema sustentável de produção.
Hoje, o sistema de agricultura sustentável, Rogério, aqui no Brasil nós temos os adeptos, ele está crescendo, né? Tanto é que nós estamos chegando ao terceiro Congresso Brasileiro. Outros países têm conseguido atuar ou têm tendo visão para esse tipo de atividade? É uma preocupação generalizada hoje, pode-se dizer, em nível global. O consumidor hoje, quando vai na gôndola do supermercado, ou quando senta à mesa de um restaurante, ele está querendo saber de onde vem seu alimento, como ele foi produzido, se utilizaram contaminantes ou não. Essa é uma tendência que não tem mais volta. Eu acho que daqui para frente vai se levar em consideração com bastante intensidade. E os produtores, de uma forma geral, em todos os países, estão muito preocupados com isso e estão também fazendo grandes mudanças, inclusive com restrição de produtos químicos que já estão sendo proibidos em alguns países. Tá certo. Quem quer participar, quem quer saber mais sobre agricultura sustentável, Rogério, como que pode participar? Eu estou vendo ali, está aparecendo na tela o tempo todo ali, ou para inscrição, o portal onde pode se inscrever. Para quem que pode? Além, o produtor rural, evidentemente, participa, mas quais são os públicos que têm interesse? Porque ainda dá tempo, né? Dá tempo das inscrições, quem está no país inteiro, é um evento nacional. Como que pode se inscrever nesse evento? Então, o nosso foco realmente é, como você falou, o produtor, mas a grande participação de consultores, técnicos, agrônomos que atuam diretamente, até porque esse é um trabalho muito técnico e requer a participação de um assistente técnico, de um consultor, de um agrônomo, enfim. E pesquisadores também, professores, estudantes universitários. O site está ali na tela, é grupoagrissustentável.com.br, e ali tem todas as instruções sobre o sistema, inclusive algumas matérias técnicas e vídeos, e também detalhes para a inscrição. Tá certo, Rogério. Agradeço a participação. Já fica o convite para você voltar aqui ao nosso programa e na programação do Canal do Boi de uma maneira geral para falarmos a respeito desse importante fórum, claro, da agricultura sustentável, que é uma iniciativa sensacional, garante resultados à produção de maneira sustentável, principalmente. Resultado agora e resultado no futuro também. Agradeço a oportunidade de reforçar, então, o convite para produtores do Mato Grosso do Sul e do Brasil como um todo participarem desse evento, que será fundamental para a continuidade da nossa atividade. Tá certo, Rogério, obrigado pela participação. Então, participe você também. É o Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável, esse grande evento que você acompanha e vai ter todas as informações aqui pelo Canal do Boi. O assunto por aqui agora é o mercado do milho. E o mercado do milho tem garantido uma situação muito favorável com exportações, mesmo com os casos de peste suína africana na Ásia, principalmente na China. O fato é que os Estados Unidos estão demandando mais milho e já têm assediado aqui para comprar milho no Brasil para a produção de etanol. Quem fala a respeito deste cenário e também da super safra brasileira, com estoques que inclusive vão ficar maiores, é Fernando Pimentel, que concedeu essa entrevista a Walter Pulga Júnior nos nossos estúdios em São Paulo. Vamos falar um pouco agora sobre a produção de milho, que está sendo alardeada em quase 100 milhões de toneladas. Uma oportunidade boa para o Brasil exportar, é o que se alardeia. Você confia nos números que apontam quase 100 milhões de toneladas de produção de milho no Brasil agora? Olha, eu acredito sim no número acima de 90, até acima aí, beirando os 94, 95, não acho que chega a 100. Existe uma preocupação, o mercado muitas vezes induz algumas informações. Existe um lado interessado em que o milho suba de preço, e, em contrapartida, tem um lado do mercado que quer que o milho permaneça em condições de preço mais moderados. Então, esse jogo de informações, existe aí sempre uma preocupação com esses lados, essas informações um pouco tendenciosas. Esses números. Exatamente. O que é importante entender é o seguinte, do lado de lá, no caso da China, a questão da doença que afeta o rebanho é muito grave. Nós vamos ter uma transferência, por exemplo, de importação de carnes, com certeza, para cá e para os Estados Unidos.
Eu acredito que nós vamos estamos exportando muito milho em função da briga aos Estados Unidos. E o número que deve sair agora de exportação para junho deve ser, estatisticamente ou percentualmente, assustador. É recorde. Porque nós tivemos, por exemplo, nos primeiros 10 dias de junho, por exemplo, nós tínhamos já exportado 21% a mais que o mês inteiro de junho de 2018. Então, deve vir um número substancial, um crescimento percentual bem significativo. Isso deve continuar em julho ainda. Então, nós estamos vendo que o movimento de exportação de milho, apesar das doenças lá na China e tudo mais, ele vai ser forte, vai embarcar milho para a China. Nós tivemos um movimento interessante do câmbio 40 dias atrás, e isso permitiu que muito volume fosse negociado. Estimulou mesmo a venda. Estimulou tanto que Mato Grosso praticamente tem 80% do milho já negociado. Então, já tivemos negócios para 2020, coisa inédita no Brasil. Então, assim, eu tenho a impressão de que o último trimestre do ano nós vamos ter um mercado bem estressado de milho. E digo mais, se a gente tiver algum problema no start agora da safra verão, que eventualmente cria uma possibilidade de atraso da entrada da safrinha, eu vejo que o mercado vai ter muita volatilidade. Eu acho que é importante a gente lembrar, a nossa safra, salvo engano, foi 2016, quando nós tivemos um preço de milho arrebatador em função da repressão da demanda, da oferta aqui no Brasil. Então, nós vamos ter, eventualmente, um volume muito forte de exportação, como nós tivemos lá em 2016, no primeiro trimestre, no segundo trimestre também, e apesar do estoque ser bom, que nós estamos realmente com uma safra excelente para colher, esse movimento de saída está sendo bastante agressivo. Os preços, então, se mantêm ou até podem avançar no Brasil? Nós tivemos BMF mesmo, você deve ter observado, 3 dias aí seguidos de perda, mas você vê, acompanhando a Bolsa de Chicago, nós já vemos gradualmente a BMF se reposicionando. Não acredito que agora, nos próximos 10 dias, nós tenhamos os preços muito acima de R$40, base Campinas, mas vale a pena prestar atenção nesses números de exportação de julho, provavelmente de agosto também, para a gente já ver que pode construir-se uma pressão para o último trimestre, de forma que eu acho que o milho pode chegar aí acima de 42 base Campinas. Bom, você acaba de ouvir Fernando Pimentel. Fernando Pimentel, diretor da AgroSecurity, uma das mais conhecidas empresas de análise de mercado, de consultoria de mercado para grãos no Brasil. Agradeço mais uma vez sua participação. É com vocês em Campo Grande. Tá aí, você viu o Fernando Pimentel comentando o mercado do milho. E olha, hoje mais cedo nós tivemos a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, comentando a escolha do próximo presidente da Embrapa. E é este assunto que eu vou conversar agora com o repórter Vinícius Souza, que já está aqui comigo na tela. Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando a nossa programação. É isso mesmo, a ministra da Agricultura afirmou hoje pela manhã que a decisão do próximo presidente da Embrapa está sendo feita com muita calma. De acordo com a ministra, vai haver um processo seletivo para a escolha do substituto de Sebastião Barbosa, que atualmente está fazendo a ocupação desse cargo. Ainda de acordo com a ministra, por enquanto não há um nome definido. O diretor de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, Celso Luiz Moretti, vai assumir o comando da Embrapa até que o substituto de Barbosa seja escolhido. A exoneração dele deve ser feita agora no dia 27 de julho. No início ainda deste mês, o presidente Jair Bolsonaro afirmou durante o café da manhã com parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, que a Embrapa seria repotencializada e que junto com a ministra eles estavam discutindo nomes para assumi-la. Essa questão, segundo o presidente, está caminhando muito bem e nós devemos ter novas informações sobre esse assunto aí durante os próximos dias. Fabiano, volto com você aí no estúdio.
Tá certo, obrigado pela participação, aqui, Vinícius. E olha, eu vou complementar alguns temas ligados ao Ministério da Agricultura, porque está confirmado e a pasta aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura, já se prepara para um grande encontro que vai acontecer durante o mês de setembro. Vai ocorrer o encontro dos ministros da Agricultura do BRICS. Os ministros, os representantes do Brasil, da Rússia, da Índia, da África do Sul e também da China estarão reunidos em Bonito, no Mato Grosso do Sul. E você já sabe, você conta com cobertura total do Canal do Boi. Então nós temos aí uma pré-reunião aí com os vice-ministros, mas teremos então em setembro esse encontro geral dos ministros da Agricultura aqui no Brasil, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Você não perde nada, você fica sabendo de tudo aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Por aqui o Agricultura BR traz agora em destaque o mercado do milho lá na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vem agora. O Chicago também vai retomando uma movimentação de alta, vai ganhando 2 pontos. Setembro, neste momento aqui, $4,38 o bushel. Dezembro, $4,43 mais 4. Março, $4,50 mais 6. E maio, $4,54 por bushel. São os negócios que temos agora com o milho na Bolsa de Chicago, vai ganhando neste momento. E olha, vou mostrar agora, trazer uma situação bem interessante. Eu tenho falado diariamente a respeito da situação climática nos Estados Unidos, afetou a produção de soja e de milho. Por lá, os produtores têm conseguido trabalhar de alguma maneira para fazer com que se tenha uma compensação e nutrientes mais interessantes no solo. É o que você vai ver agora nessa participação do nosso parceiro Fernando Diademo, que nos traz agora uma amostra do que vai acontecendo nos Estados Unidos nas áreas de produção. Confira. Inicia-se o carregamento de cama de frango. Muito bem rápido, com operacional tecnologia. Tyler, para onde está indo essa cama de frango? Esse cama de frango já está indo na roça e vai ser para nós milho 2020. Então saiu o franguinho ontem, 42 mil franguinho, e hoje está saindo o esterco. Aqui em 10 dias já recarregar com o franguinho aqui na galpão. E essa cama de frango vai ser aplicada agora? Quando ela vai ser criada só? Quando a gente tirar a safra, o milho e soja, em outubro, novembro, a gente já entra e aplica. Então agora a gente já está colocando estacagem para a gente ficar pronto. Ok, obrigado. Tá aí a participação, estava acompanhando também. Ali é aquela cama de frango preparada, está jogando no solo.
aí você tem uma melhoria de solo. É um solo já de muito boa qualidade, assim, a gente sempre lembra, Estados Unidos tem muita qualidade de solo, mas os produtores utilizam as produções integradas, teve a produção de frango, já aproveita, faz o esterco, e isso é colocado, não é nada desprezado, e já coloca no solo para dar melhor resultado, no caso aí, em áreas de produção de milho norte-americana. Vamos ver agora, já que estou falando de milho, vamos saber como é que está o milho brasileiro, preço pago no porto, é o que você confere comigo aqui. Olha só, voltamos a Santos ter R$40 de referência aqui na paridade, R$40 a saca de 60 quilos do milho no Porto de Santos, R$39 a saca do milho no Porto de Paranaguá, é o que nos mostra a nossa parceira aqui, Grãos Corretora, que nos traz diariamente as cotações nos portos, tanto para soja quanto para milho e também outras culturas. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Eu lembro que a sua participação é importante, então participe conosco, mande a sua mensagem no Twitter, no Facebook, manda no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Daqui a pouco estaremos falando de café, então atenção, cafeicultor, daqui a pouco tem muita informação para você. Eu volto já. O assunto agora na Agricultura BR é café e vou falar a respeito da colheita, porque já tem um indicativo que encerrou a colheita do Robusta. Quem fala sobre esse assunto é o Walter Pulga Júnior, volta ao programa. Pulga, encerrou então? Tá colhido o café Robusta aqui do Brasil, o Conilon? Olha, na verdade, está encerrando no Espírito Santo, viu, Fabiano? O que ocorre é o seguinte, a colheita do café Robusta lá no Espírito Santo, que é o maior produtor da variedade Conilon no país, já está caminhando para o final. O levantamento foi feito pelo CPEA, pelo Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada, e repercutiu internacionalmente. A agência Reuters de notícias divulgou essa informação já durante esta noite. O que ocorre é o seguinte, enquanto já caminhamos para o final na colheita do Conilon, há preocupação em relação à qualidade dos grãos de arábica. Então, segundo o CPEA, há algumas questões aí. Os trabalhos avançaram rapidamente nos últimos meses, o CPEA dava uma nota informando isso, e até a última semana, 80% a 95% dos grãos já tinham sido colhidos para Conilon no Espírito Santo. Segundo colaboradores do CPEA, essa atividade lá no Espírito Santo, que responde por 70% da colheita nacional de Robusta, café chamado Conilon também, deve ser finalizados agora até o final de julho. Portanto, daqui a alguns dias teremos finalmente o encerramento, vamos dizer, da colheita lá no Espírito Santo. Agora, em Rondônia, que é o segundo maior produtor da variedade Conilon, café Robusta, a colheita já foi encerrada na última semana. Então, estamos aí no final da colheita do Conilon. Em geral, segundo o CPEA, a percepção é de que a produção do Robusta no Brasil deve ser levemente superior àquela que foi estimada pela Conab, pela Companhia Nacional de Abastecimento, que apontava em maio uma colheita aí de 13.900.000 sacas de 60 quilos. Isso para o Robusta, para o Conilon. A expectativa de que essa colheita seja maior. Apesar da redução na Bahia e dos impactos que ocorreram com o veranico, segundo a gente do CPEA, há uma boa produção de Conilon no Espírito Santo e ela deve resultar numa colheita nacional para café Conilon acima de 15 milhões de sacas. Portanto, a colheita pode ser maior do que a princípio se esperava. Quanto ao arábica, que é a variedade mais cultivada no Brasil, isso é amplamente conhecido, responde por grande parte, inclusive, da nossa exportação. O Brasil é o maior exportador global de café. Os trabalhos da colheita vêm avançando com força, viu? Para se ter uma ideia, quando falamos de café arábica, Fabiana, as praças mais adiantadas estão na região noroeste do Paraná e em Garça, aqui no interior de São Paulo. Os trabalhos já atingem entre 70% e 80% nas duas regiões. Levantamento feito pelo CPEA. Na Mogiana e na Zona da Mata, em Minas Gerais, Mogiana aqui em São Paulo, outra região, e na Zona da Mata, em Minas Gerais, também a colheita do arábica já avançava entre 60% e 75% do total. Ou seja, a colheita avança rapidamente. No sul de Minas e no Cerrado Mineiro, também entre 60% e 70%. O avanço da colheita está em linha aí com o que foi relatado recentemente também pela Cochupé, pela Cooperativa dos Cafeicultores de Guaxupé, que é a maior cooperativa de café do mundo, que atua principalmente em Minas Gerais e que apontava uma colheita aí em média, no país, já acima de 66%. O que ocorre é que
Neste ano, nós temos uma colheita que está avançando rapidamente. Normalmente, a gente vai até início de setembro, em muitos casos, mas não é o que está ocorrendo, não. A colheita está vindo rapidamente. Agora, há uma preocupação, volto a lembrar, com o café arábica. Qualidade do café arábica tem sido observado, está inferior ao que se esperava, né? Problemas com peneira inferior, incidência de broca, têm sido relatados em algumas localidades, especialmente com café arábica no Cerrado e Zona da Mata. É o que dizem os técnicos do CPEA. Portanto, de olho na informação, Fabiano, a perspectiva é de café arábica uma qualidade inferior, uma quantidade de café inferior maior do que a princípio se previa. E a colheita anda rapidamente. É com você. Obrigado, Pulga. Boa tarde a você. Tá, o Pulga falando sobre colheita do café Robusta ou Conilon lá no Espírito Santo. Vamos saber então da referência aqui para o Brasil em relação aos preços do Conilon. É o Robusta negociado em Londres. Eu destaco aqui hoje uma movimentação de alta. Setembro vindo a $1.418 a tonelada. Novembro, $1.447 a tonelada. Janeiro, $1.472 e março de 2020, $1.497 por tonelada. São os negócios que temos agora com o café Robusta na Bolsa de Londres. Vou migrar agora de variedades, saio do Robusta, vou para o Arábica. E se eu mudo do Robusta para o Arábica, eu mudo também de país. Sai de Londres, vai para Nova York, a referência agora é a Bolsa de Nova York nos Estados Unidos, plataforma Ice Filters, e temos movimentação de alta. Posição de julho já com negócios indo para setembro, então essa aqui a gente nem contabiliza. Setembro, $1,07 mais 55 a libra peso. Dezembro, $1,11 mais 30 por libra peso. Março de 2020, $1,14 mais 95 por libra peso. São os negócios que temos agora em alta para o café arábica e também para o café robusta lá em Londres. Você vai acompanhar agora uma parte da entrevista com Fernando Pimentel, no qual ele analisa o plano agrícola pecuário da campanha 2019-2020. Ele mostra quais são os pontos e principalmente as situações que foram dispostas nesse plano que você acompanhou, inclusive o lançamento ao vivo aqui pelo Canal do Boi. Veja. Mais uma vez, Fernando, obrigado por ter vindo, sempre atendendo os pedidos do Canal do Boi para comentar sobre o que ocorre no agronegócio brasileiro. E agora eu pergunto para você que vive com as empresas, lidando no dia a dia, seja no campo, seja na indústria e no comércio de produtos agrícolas, o Plano Safra, esse Plano Safra e as mudanças que o governo propõe, ajudam o agronegócio brasileiro? Olha, o Plano Safra, ele traz componentes que a gente já conhece, componentes históricos, repete algumas medidas que, né, são corriqueiras, o direcionamento para a agricultura familiar, para a agricultura empresarial, a questão do seguro rural, que se busca uma evolução, etc. e tal. E muitas vezes no campo, o que está no plano agrícola, você acaba não vendo se materializar de forma tão consistente e material no campo, né? A gente vê o produtor reclamando da falta de crédito, dificuldade de captar o recurso perante o sistema financeiro, e isso vem sendo recorrente ao longo dos últimos, pelo menos os últimos 5 anos. Para nós, há uma clara tendência de que o Estado brasileiro, vou colocar a coisa como Estado, porque isso já vem até do governo anterior, o Estado brasileiro está buscando desregulamentar o crédito rural, tentando buscar atrativos para trazer mais financiadores, capital privado, mercado de capitais, para atuar de forma mais direta no crédito na agricultura. Então, eu vejo que existe um esforço do Ministério da Agricultura e também em alinhamento com o próprio Ministério da Fazenda, Banco Central, em criar as condições para trazer a possibilidade de se estabelecer um mercado de capitais mais especializado no ambiente de agronegócio, então fundos de direitos creditórios, empresas de securitização, CRA, CDCA, o próprio Banco do Brasil está buscando também ampliar suas alternativas de operações estruturadas. Então, são novidades, na verdade, Fernando? Na verdade, vamos lá, são instrumentos que já existiam desde 2004,
tá? Na gestão do Roberto Rodrigues, do Ivan Vedequim, no Ministério da Agricultura, esses instrumentos existiam, eles se moveram ao longo do tempo, então o CRA, o FIDI, o CDCA foram instrumentos bastante utilizados, porém, o que se pretende é dar um novo impulso a essas estruturas. Então, por exemplo, é possível que saia logo mais adiante uma medida provisória com algumas alterações na legislação para promover mais as operações com esses títulos. Com esses títulos que foram criados mesmo para o agronegócio. Foram criados. Agora, a proposta da CPR dolarizada. Como você vê a criação dessa CPR, vamos dizer, cambial, né? Veja, não seria dolarizada, a gente tem que juridicamente separar as coisas. Referenciar um título em dólar é uma coisa. Ele vai ser liquidado em reais, porém indexado em dólar. Isso também vai servir, por exemplo, para o CRA, né? Você poder trazer capital de fora e que ele fique referenciado em dólar aqui. Dinheiro, por exemplo, que seria muito bem-vindo com taxas boas para produtores que estão atuando no ambiente dolarizado. Então, o produtor de exportação de soja, de café, de algodão, ele não tem problema de cruzar moeda, eventualmente, se ele conseguir financiar 30%, 40% da sua produção em um instrumento referenciado em dólar. Ele não corre um risco de descompasso de moeda porque a sua própria produção é valorada em dólar. Então, é fundamental ter essas... Isso é uma abertura que o mercado tem que ter. Nós não temos dinheiro no sistema financeiro para financiar a safra inteira. Hoje, mais de 50% da safra é financiada pelo crédito comercial. É o barter do distribuidor de insumo, é a venda a prazo safra da cooperativa, o pré-pagamento de soja da trading. Então, são todos esses elementos hoje que eles extrapolam o volume de dinheiro que é financiado pelo Banco do Brasil, que é financiado pelo Bradesco, pelo Santander, nos seus créditos rurais. Então, chegou num ponto onde o Brasil teria duas possibilidades. Fazer como os Estados Unidos, o Canadá ou a Europa, que tem 95% de seguro rural, para que o mercado financeiro financiasse a agricultura sem o risco de um não pagamento por conta de frustração de safra. Isso vai ser um trabalho que vai ser feito, mas vai demorar. Enquanto isso não ocorre, pulverizar a base de financiadores com todos os interessados, ou seja, o banco vai até onde quer, com risco de clima e tudo, e do lado de lá as trades também querem comprar antecipado, as empresas de insumos querem vender seus produtos com prazo safra, querem fazer barter, ótimo. Então, o importante é que se construa todo um arcabouço jurídico para que permita esse movimento, né? O governo tende mesmo a reduzir o seu gasto na chamada equalização de juros. Esse é um caminho sem volta? Na minha leitura, é o caminho correto. Porque você pega esse recurso que subvencionava a taxa, a verdade é que tanto o Ilan Goldfein, o último presidente do Banco Central, quanto o atual e a linha do Guedes, que é o ministro da Economia, é de reduzir o nível de subvenção dos juros. Então, subvenção dos juros no mercado imobiliário, subvenção dos juros para compra de caminhão, trator, a gente vê todas as distorções que foram criadas na economia brasileira por conta dessas subvenções. Se você subvenciona metade do crédito do país, a outra metade vai ter uma taxa de juros muito alta. Hoje, se nós temos uma taxa de juros de mercado mais baixa, não é tão baixa ainda, mas é baixa em relação ao histórico, é porque parou de subvencionar o lado de cá. O que o governo quer? Ele quer pegar a subvenção de taxa de juros e jogar na subvenção de seguro rural. Porque ao subvencionar o seguro rural, você tem a redução do risco do financiador numa eventual frustração de safra. Você atrai quem? Você atrai o dinheiro, você atrai o mercado de capitais, você atrai o banco, porque nos Estados Unidos, 100% do que o produtor capta, quem financia é banco. No Canadá, quem financia é banco. Na Europa, quem financia é banco.
Na China, quem Mas financia é eles banco. têm alguma garantia. Mas ele tem a Seguro. garantia do repagamento em função de uma quebra de safra. Aqui não. Só temos 10% da área com seguro rural. 90% é a risco do produtor e de quem financia. Se não colher, sobra para todo mundo. Então, o que é um estudo que foi feito, inclusive, há alguns anos aí, pelo próprio governo, seria mais barato para o governo subvencionar o seguro do que subvencionar o juro. O governo está disposto a implementar esse caminho. E eu volto à pergunta. Se começarmos, é um caminho sem volta? Como ocorreu em outros países? Olha, Pulga, nesse país, a gente falar de tendência é uma futurologia que pode ter um custo muito alto para mim pessoalmente. Então, o que acontece? Vai depender de quem vai entrar no próximo governo. Esse é um processo que leva 10 anos para a gente alcançar a plenitude. Daqui a 10 anos, quando nós dois, espero eu, estejamos aqui de novo, você vai falar, poxa, 10 anos atrás era barter, era cooperativa, era distribuidor que financiava o produtor, a Bayer, a Monsanto, etc. e tal. E agora são os bancos. O que mudou? Eu ia falar assim, olha, foi um trabalho gradual nos últimos 10 anos. Mas no Brasil as coisas têm que ter continuidade. Porque se muda para um governo de esquerda no ano que vem, nos próximos 3 anos, muda tudo de novo. Não. O governo quer controlar tudo, quer controlar o crédito rural, quer controlar tudo. Vai voltar até o quê? Regulamentação, subvenção, todo esse populismo que carreou nossa política econômica. Você, então, fala que é correto esse caminho de trazer os bancos? É correto porque é assim no mundo inteiro. E teria que ser assim no Brasil, com o tamanho da nossa agricultura. Não estou tirando o mérito do nosso modelo matricial, que envolve os comerciais e tal. Mas isso chegou num nível que 50% do crédito é feito por bancos regulados, acompanhados pelo Banco Central. 50% é feito por empresas que atuam como bancos, mas que não têm, muitas vezes, nem a competência operacional para dar crédito. E isso gera um risco sistêmico. Você pega uma cooperativa grande, se ela quebra, ela arrasta banco, ela arrasta empresas de insumos. Então, existe uma preocupação do Banco Central, porque eles criam uma série de vigilâncias ao sistema financeiro e os bancos, e eles não controlam as empresas comerciais, que, por sua vez, uma empresa de grande porte, quando cai, ela arrasta um monte de gente para o buraco, né? Bom, você conheceu agora a posição bem clara em relação a essas mudanças no financiamento do agronegócio, as posições bem claras do Fernando Pimentel. Como sempre, polêmico, firme. Bom, tá aí o recado do Fernando. Agradeço mais uma vez a sua entrevista. É com vocês em Campo Grande. Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco falamos sobre o Fórum da Agricultura Sustentável aqui no Canal do Boi. E olha, convido você, produtor rural, você que é estudante e que é pesquisador também, para participar do terceiro Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável, que acontece no mês de agosto. É o que eu mostro agora. Você tem aqui as informações aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Terceiro Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável, entre os dias 5 e 7 de agosto, no Centro de Convenções Rubem Gil de Camilo, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O fórum vai abordar temas dos mais importantes, vai reunir palestrantes renomados em todo o país e você pode fazer as suas inscrições e saber mais acessando www.grupoagrissustentável.com.br. É o destaque do Agricultura BR que você acompanha por aqui. Essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu volto logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. Todos uma ótima tarde e até mais.